Olá, sejam todos bem-vindos ao tutorial da disciplina Epidemiologia 1, do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema de hoje será a construção e customização de gráficos de dispersão utilizando o programa RStudio. Construiremos os nossos gráficos de dispersão utilizando duas variáveis, altura e peso. E para começarmos, basta você executar na janela 1 do R a primeira linha de comando chamada plot. E imediatamente aparecerá na aba Plots, que fica na janela 4, o gráfico que acabamos de criar. Mas vamos maximizar esta janela para vermos os gráficos com mais facilidade. Veja agora o que acontece quando executamos o segundo comando. Perceba que a variável peso, que antes estava no eixo Y, agora identifica o eixo X. Essa função plot permite que nós criemos gráficos básicos. Então, existem muitas outras transformações que podemos fazer para mudar a aparência de cada um deles. Vamos começar usando o argumento type da função plot. Esse argumento é capaz de alterar o tipo de gráfico para pontos, linhas, degraus e muitos outros. Porém, perceba que quando não especificamos o argumento, o R padroniza o nosso gráfico para o tipo ponto. E quando nós temos gráficos que são do tipo linha, podemos também fazer alterações utilizando o próximo argumento, que varia em uma escala discreta de 1 a 30. E quanto maior for esse número, mais tracejada fica a linha do nosso gráfico. E o que mais podemos fazer quando um gráfico é do tipo linhas? Além de tracejar, podemos também mudar a espessura dessa linha utilizada. E o valor desse argumento também varia em uma escala discreta de 1 a 30. Só que neste caso, quanto maior for o número, mais espessa fica a linha do gráfico. E as cores, podemos mudar? É possível sim mudar as cores do gráfico, e para saber quais são as que você pode usar, é só executar as próximas linhas, que uma lista com o nome das primeiras cores vai aparecer na janela 2 do RStudio. Executando os comandos a seguir, veja como as cores dos gráficos mudam. E nós também podemos modificar esse tipo de caractere que estamos usando, já que ele varia em uma escala discreta de 0 a 25. Veja como eles são trocados quando as linhas são executadas. E para saber qual caractere está associado a cada número, basta você executar o comando a seguir, que na janela 4, na aba Help, aparecerá o resultado da pesquisa. E além disso, ainda podemos alterar o tamanho desse caractere. Para isso, é só associarmos o próximo argumento a números que variam em uma escala discreta de 0 a 20. E conforme aumentarmos esse valor, estaremos aumentando também o tamanho do caractere. Mas você percebeu que até agora plotamos um gráfico de cada vez? Isso pode ser feito também através do próximo comando, onde o par faz referência ao número de linhas e colunas em que organizaremos nossos gráficos. Se modificarmos esse par, conseguiremos plotar 2 gráficos por vez. Mas nós podemos apresentar esses mesmos gráficos 2 a 2 de uma outra maneira. Vamos agora plotar 3 gráficos por vez. E olha o que acontece quando eu modifico só um pouco esse comando. Podemos inclusive plotar 4 gráficos de uma vez, e assim sucessivamente. As caixas dos gráficos também podem ser trocadas, e cada uma dessas modificações é representada por um caractere específico. Vamos ver o uso de alguns deles. Mas antes, vamos executar o comando para plotar um gráfico de cada vez. Assim conseguiremos ver com mais detalhes. Observe agora o último estilo que acabamos de colocar. Dá para perceber que podemos fazer alterações nos eixos, porque nesse gráfico nós não informamos os limites, então o R padronizou de acordo com a amplitude de cada eixo. Depois que executamos a linha de comando, repare como fica o gráfico com os novos limites. E uma das formas de tornar mais fácil a leitura desses dados é colocar no gráfico uma grade regular em seu fundo, usando o próximo argumento.
E muitas outras formatações também podem ser feitas, como dar um título ao nosso gráfico, mudar o nome dos eixos, e não é só isso, podemos também mudar a cor da fonte desses nomes e o estilo dos eixos. Vamos executar. Veja mais um exemplo. E usando o argumento fonte, podemos também modificar o estilo do texto. Basta ver a legenda e escolher um tipo de formatação. E nestas setas podemos rever todos os gráficos que fizemos até agora e escolher quais queremos salvar. Uma das nossas opções para isso é salvar nosso gráfico como imagem. Veja como ele ficou. Agora vamos salvar nosso gráfico como PDF. Olha o resultado. E por último, vamos salvar o gráfico momentaneamente na área de transferência. Agora é só colar essa imagem em um documento para ver como vai ficar. Esse foi nosso tutorial sobre construção e customização de gráficos de dispersão utilizando o programa RStudio. Não deixe de rever todos os passos para melhor fixação do conteúdo. Até mais!